Bem-vindos a mais um Conversas Curtas, um espaço e mais um segmento do Lado Negro da Força, onde nós tiramos um tempinho para conversar sobre coisas que interessam. Hoje estamos acompanhados pela Manuela Bezerra de Melo. Alô, bem-vinda. Olá, boa tarde. E começo por te apresentar. Tu és organizadora e curadora da coleção Antologias e é exatamente por esse motivo que estamos aqui para conversar nestas conversas curtas de hoje. Até ao dia 20 de fevereiro, eu não sei quando é que vai ser editada esta conversa, por isso já passou, ou então é amanhã, mas pronto. Ok. Não sei, mas sabemos que vocês fizeram uma chamada pública para escritores estrangeiros residentes em Portugal que desejassem integrar o terceiro volume da coleção Volta para a Tua Terra, Antologias, que este ano evoca o tema Não há Abril sem imigrantes. Também é uma celebração destes 50 anos da Revolução dos Escravos. Começo por te Isso. perguntar, Manuel, como é que surge esta ideia de celebrar os 50 anos da liberdade em Portugal, trazendo esta temática do ser imigrante num país que sempre foi de emigrantes? Ah, Bem, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite, Rui, e a toda a malta que faz aí o Lado Negro da Força. Eu já acompanho o trabalho de vocês há algum tempo e acho super necessário e potente. Acho que, na verdade, nem é uma ideia que surge, mas talvez um desdobramento de uma ideia que já acontece, não é? Porque a gente tem debatido já há alguns anos, através da literatura, essa questão do papel do imigrante no fortalecimento, né, da democracia portuguesa. E acho que com a chegada, a gente não tinha intenção de fazer um terceiro volume, na verdade. Eu e Vlad, porque assim, é uma trabalheira, né, enorme, então a gente tinha decidido que ia ficar no segundo volume. E com a chegada, né, do 25 de abril, dos 50 anos, juntamente com esse processo que a gente está vivendo de pré-eleição, né, um bocado assombrosa, então a gente achou que poderia ser, que poderia ser não, que seria um dever também, não é? Fazer um novo volume, onde, obviamente, a gente já debatesse um pouco do que a gente vem debatendo, mas com foco agora, dessa vez, em debater o papel do imigrante dentro desse projeto de abril, né? Que é esse projeto de liberdade, mas que liberdade? Liberdade para quem? Quem é que tem liberdade nesse país? Que tipo de liberdade a gente está falando e, principalmente, quais são as pessoas que têm acesso a essa liberdade, né? Então, eu acredito, e certamente meu companheiro de antologia, né, da organização, acredita também que a ideia principal é justamente debater o papel que o imigrante em Portugal tem para fortalecer esse conceito de liberdade, para ampliar os valores de abril e, principalmente, penso eu, para dar a abril uma nova conjuntura no sentido dele poder se realizar plenamente, né? Porque a gente acredita que sem os imigrantes ele não se realiza. E não sem os imigrantes somente para fazer o papel que é suposto que se faça, não é? Mas como imigrante sendo um sujeito ativo do processo de fortalecimento da democracia e de contribuição no processo emancipatório também do próprio povo português, enquanto parte desse povo português, penso eu.
Manuela, tu falavas há pouco que as duas antologias deram muito trabalho. Foi assim. Fala-me um pouco, esse trabalho de curadoria, de escolha dos trabalhos. ah, Estamos a falar de muita gente, né? Ah, E sim. que está envolvida. Muitos deles, aliás, todos eles imigrantes, não é? Ou seja, o que leva a crer que a população imigrante tem bastante talento também, gente Sei. que pode e contribui para a cultura portuguesa. Vamos falar um pouco então deste processo do primeiro livro, do segundo e agora depois que tu fizeste mais ou menos um enquadramento para este terceiro livro. Então, isso surgiu de uma ideia, assim, eu junto com esse meu companheiro de trabalho, Vladimir Vaz Mourão, que é editor na editora Urutau, e agora também na editora Daruê, que é um selo que pertence à editora Urutau, para publicar pensamento crítico, e isso surgiu de uma conversa de amigos mesmo, somos os dois, né, da literatura, e debatemos essa questão da produção literária contra-hegemônica, da importância de sacudir um pouco essas estruturas de poder e principalmente de legitimação de quem é que pertence, né, a quem pertence o direito do fazer literário ou o direito do fazer arte, que seja, e a gente costumava debater muito sempre isso. E surgiu de uma conversa a ideia de abrir a Open Call e fazer, né? O Vlad me convidou para fazer a curadoria junto com ele, e na verdade a gente meio que teve a ideia junto, e aí ele, né, vamos fazer pela Urutau, porque ele é editor na Urutau, enfim. Foi uma coisa assim, quase espontânea, eu diria, que se tornou um projeto. Então a gente abriu a primeira Open Call, e isso foi um bocado avassalador do ponto de vista da intensidade, porque eu acho que o projeto ele acendeu ali uma lanterninha, uma luzinha, né, de um sentimento que estava muito forte, mas que estava solto, não é, sem correspondências e sem vínculo. Então estava muita gente sentindo a mesma coisa, sentindo uma falta de espaço para falar sobre as questões relacionadas à imigração, né? Mas não somente imigração no sentido geral, diáspora, estou longe, mas no sentido político mesmo, né? E vendo tudo que estava acontecendo relacionado ao crescimento, né, da xenofobia que não vem de agora, ao crescimento do racismo, né? Aquela vitória do Trump, o crescimento da lógica fascista crescendo globalmente. Aqui em Portugal se expressa muito, né, nesse nacionalismo colonial e pronto, então nós lançamos a Open Call, recebemos imensos, né, foi só de poemas o primeiro livro, e fizemos a publicação. No primeiro lançamento, no primeiro evento do lançamento, isso foi no primeiro intervalo da pandemia, foi naquele momento assim que a gente tinha ficado isolado, e aí disseram assim, já pode sair um pouquinho de máscara. E aí a gente fez o evento nesse, que era uma espécie de ilusão de estar acabando essa pandemia, né? Tipo, mas ainda teve um tempão de pandemia depois. E acho que estava todo mundo muito intenso, foi um momento muito potente, né, de juntar tantas pessoas imigrantes, produtores de literatura, que fazem literatura. Muita gente nunca tinha tido a oportunidade sequer de publicar um texto, né, e publicou esse texto e depois publicou outros, e livros, e enfim, né, essa vontade também de fazer o imigrante ser sujeito do próprio discurso, não é, da própria arte, e parar de ser somente o objeto de estudo, não é, e se tornar alguém que tem voz ativa para falar sobre si próprio e sobre aquilo que não só sobre a comunidade a qual ele pertence, mas
sobre esse conjunto de significados subjetivos, né, que é pertencer a essa comunidade imigrante em Portugal. Então, pronto, o primeiro livro acho que foi esse, né? Tivemos lançamento no Porto, em Lisboa. Um ano depois abrimos a segunda Open Call, dessa vez para prosa, onde a gente recebeu crônicas, contos, enfim, textos mais com gênero de prosa, e também selecionamos e fizemos, esse inclusive teve um dos lançamentos que foi super bonito de Lisboa, que foi no Museu do Aljube também, aqui no Porto, na Feira do Livro do Porto, na Biblioteca Almeida Garré, e é sempre aquele sentimento muito de acolhimento e de ver as pessoas conseguindo se sentir parte, não é, de algo, ou seja, tirando elas um pouco dessa produção muito neoliberal que a gente tem hoje, artística, né, do artista fazendo algo indivíduo, né, e não coletivamente. Então, esse sentimento coletivo acho que brotou muito, aflorou muito. Tem sido super bonito também acompanhar muitas dessas pessoas que tiveram nas duas antologias, na primeira e na segunda, que depois disso assim conseguiram botar para frente muitos projetos relacionados à literatura, ou seja, às vezes gente que nunca tinha tido a oportunidade de publicar sequer um texto, publicou lá o primeiro poema e depois montou um sarau, um slam, sabe, se organizou com o Centro de Cultura Popular da sua freguesia, enfim, começou a se movimentar e a produzir outras coisas e a, de alguma maneira, também cavar uns buraquinhos aí nesse sistema literário que é tão canônico e elitista, né? Então, pronto, foi esse o processo. Foram, no total, 70 autores já publicados nas duas antologias, de 13 países diferentes. Em geral, comunidade de língua portuguesa ou latino-americana, né? Isso é uma coisa que a gente percebe. Alguns soltos europeus também. Tem uma menina da Catalunha que publicou na primeira volta, tem uma italiana, mas é bem solto, tipo, são poucos esses. Em geral, a grande maioria, sem dúvida, ou de países africanos de língua portuguesa, ou incluindo aí brasileiros, que acabam sendo a maioria, né? Porque também, como a editora é brasileira, acho que a gente consegue alcançar mais com as chamadas essas pessoas, mas não é intencional. E também latino-americanos. Da comunidade imigrante, não é? Não, sem dúvida, está muito bem representada, mas é um desejo tanto meu quanto do Vlad que a gente conseguisse alcançar uma parcela também da comunidade imigrante que a gente ainda não conseguiu, por exemplo, as comunidades islâmicas, né? Enfim, várias outras comunidades, a comunidade oriental também, que aqui é muito grande, não é? E a gente, apesar da gente fazer e publicar em vários grupos de Facebook e tudo, e mandar releases em outras línguas também, não é? Em espanhol, em inglês e tudo, a gente ainda não conseguiu acessar essas comunidades, infelizmente, mas é um desejo da gente, dessa vez, a gente receber pelo menos alguns textos. Olha, Manuela, esta palavra volta para a tua terra, sendo tu e eu, somos ambos imigrantes, se calhar com alguns anos de diferença, porque eu sou imigrante, se calhar da última vaga de imigrantes que vieram antes do 25 de Abril. Eu chego a Portugal em 1971. Tu, sendo uma imigrante, se calhar já desde os últimos anos. Eu em 71 não tinha nem nascido, gente. Consigo imaginar isso. Mas eu digo, tu sendo já
uma imigrante, se calhar já deste século. Há aqui, não é bem um século de diferença, né? Mas há uma geração ou duas de diferença. Esta palavra volta para a tua terra é uma palavra muito recorrente. Recorrente porque sempre foi uma palavra utilizada por quem se acha dono desta terra para, para expressar a sua... Eu não queria usar essas palavras, mas para expressar a sua sensação de maior pertença do território onde vive. Qual foi a razão por que vocês escolheram esta palavra? Tem a ver com isso? Eu acho que essa palavra é um eco, né, para o imigrante, assim, de alguma maneira ela funciona como uma espécie de eco, não é, que persegue a gente, assim. Eu lembro bem, eu tenho um motivo muito delicado, na verdade, que eu acho que foi o gatilho, assim, para a gente, tipo, decidir, né, que foi o assassinato do Bruno Candé. Isso não foi logo a seguir, né, mas quando a gente estava debatendo sobre o que a gente queria da antologia e qual seria o nome, a gente começou a falar, né, sobre tantos casos de violência racista e xenófoba que a gente estava presenciando nos últimos tempos, né? E aí falamos sobre o Bruno Candé, né? E eu lembro da conversa ter ido muito nesse sentido de que terra é essa, né? Porque o Bruno era nascido e criado em Portugal, né? Mas automaticamente ele tinha, né? E ele tinha sido mandado de volta para a terra dele pelo homem que assassinou ele, não é? E aquilo ficou, acho que, ecoando, né, muito na mente. E assim, acho que nas mesas todas dos imigrantes, quando nós nos juntamos em convívio, né, toda a gente tem uma história para contar sobre isso, sobre alguém que mandou você voltar para sua terra, né? Obviamente, eu, enquanto mulher branca, sabendo, né, de todos os privilégios que tenho, normalmente comigo, por exemplo, isso acontece quando eu abro a boca e identificam o meu sotaque, né? No caso, por exemplo, de uma pessoa como o Bruno ou como o Rui, independe, né? Independe porque infelizmente, mesmo que tenham se nascido aqui, a terra já não é vossa, porque por conta da ancestralidade. E isso tudo nos fazia imensa confusão e angústia e ressoava. E a gente achou que não poderia ser outro nome no sentido de justamente começar debatendo, né, para que terra é essa que a gente tem que voltar, que terra é essa que a gente está hoje, de quem são essas terras todas, de quem eram as nossas terras quando elas eram nossas ou não, enfim. São muitas camadas, né, muitos recortes que essa frase traz para a gente, né, de vivências, de dores, de sofrimentos partilhados, penso eu, né, pela maioria dos imigrantes. É interessante essa tua reflexão, e eu faço aqui outra reflexão. Tem a ver um pouco com o facto de tu vens de um país, não é, em que fazes parte de uma maioria, não é maioria, mas pelo menos fazes parte da normalização tu tens a noção
de te colocarem num lugar como habitualmente as pessoas racializadas são colocadas num lugar somente quando tu chegas a Portugal? Ah, É claro que no sim e teu lugar de não. mulher é um lugar que É isso que eu ia colocar, assim, tem sim a e ver não. com essa zona. De alguma maneira, desde criança, eu experimentei uma diferenciação, né, uma alteridade do meu corpo e da minha existência pelo fato de ser uma mulher. Eu sou do Nordeste, não é? Então, tem toda uma estrutura ainda patriarcal que é extremamente amalgamada, não é? Nessa região e eu acho que assim eu experimento muito a alteridade e o sentimento de como é que eu posso dizer de ser de injustiça, né? De perceber as injustiças. Provavelmente esse foi o meu primeiro e principal gatilho, não é? Sim, porque tu Tanto que estavas a falar da logo tua nova, condição então como nordestina, não é? Que é uma questão é. que no Brasil também existe esta xenofobia em relação ao Exato, norte. exatamente. Então, sim, também isso, obviamente. Eu acho que em relação à xenofobia, eu, de alguma maneira, fiquei um pouco blindada até uma idade mais adulta, né? Que foi uma idade onde eu pude ter a autonomia de me deslocar dentro do Brasil. Então, antes disso, isso para mim fazia parte de uma coisa que eu estudava nos livros, né? Que parecia ser passado, mas não. Existe muita xenofobia dentro dessa constituição interna, né, no Brasil. Mas eu diria que que o meu principal lugar de fala relacionado a essa questão da alteridade, sem dúvida, é a questão do gênero, né, que sempre me foi atravessada. Mas no Brasil eu sou lida como uma mulher branca, então dentro da minha bolha, né, de planeta, de mundo ali, eu obviamente gozei imensamente de privilégios que mulheres brancas gozam no Brasil, né? A vivência de uma mulher branca e de uma mulher negra no Brasil também é absurdamente um grande abismo, né? Entre essas experiências também. Então, é óbvio, eu tenho as minhas vivências, experimento, né, desde cedo, esse lugar de ser o outro e a alteridade, de opressão a partir dessa questão do patriarcado, mas em relação à questão racial, eu considero que eu sempre gozei imensamente de, né, muitos privilégios na minha vida, né, dos quais muitos, obviamente, a gente só se apercebe, né, depois de uma certa idade, depois de adulta e tudo. Então, acho que sim, vim para Portugal, eu estou aqui desde 2017. É curioso porque antes daqui eu vivi 1 ano e meio na Argentina. E era difícil ser imigrante na Argentina pela distância, pela diferença cultural, pela diferença da comida, pela saudade, por várias outras coisas que sempre é difícil, né? Você sair do seu país, mas não tinha essa hierarquia, né, colonial que existe quando você sai da América Latina e vem para um país na Europa, não é? Aí sim é que você entende como você é vista. Né? Porque assim você até sabe, né? Estuda. Eu sempre fui ativista no Brasil desde de nova, de menina. Então sempre debati muito questões sobre o imperialismo, sobre a questão colonial e blá blá blá. Né? Mas é completamente diferente você estudar, saber isso na teoria, né? E vivenciar e perceber esses aspectos ali acontecendo nas subjetividades das vivências do cotidiano. Então eu acho que experimentei na prática, né, as coisas que eu tinha já ideia. Manuela, agora nestes últimos 5 minutos vamos falar um pouco sobre. Tu falavas há pouco desta
desta nossa contemporaneidade estranha, não é? Este ressurgir de uma série de ideologias que nós pensávamos já estavam, pelo menos, irradiadas da maioria desta sociedade ocidental, e de repente nós nos deparamos com a volta destes discursos. E diz-me, é uma partilha. Agora que estamos quase a chegar às eleições, há a possibilidade de termos um crescimento da extrema-direita em Portugal. Tu já tiveste pelo menos, se calhar não viveste tão diretamente, mas tiveste esta experiência no Brasil, uma extrema-direita completamente impreparada, inoperante. Há adjetivos piores que eu não quero aqui usar, mas pronto. O que é que tu esperas dos tempos que se aproximam? Eu espero não ser pessimista e também espero não ser otimista demais para não me frustrar. Tem um escritor lá de Pernambuco, da minha terra, que ele diz que o bacana é ser um realista esperançoso. É um pouco a brincadeira, eu acho que do Gramsci, né, também, né, do pessimismo da razão e do otimismo da vontade. Acho que eu guio muito a minha existência, né, por essa citação, né, do Gramsci, depois recolocada pelo Ariano Suassuna. Eu acho que o tempo histórico ele é feito de fluxos e refluxos, não é? Essa é a primeira coisa que precisa ser colocada. E eu tenho a impressão que a gente está nesse fluxo, infelizmente, do retorno, né, dessa lógica fascista como solução, né, para os problemas que a gente vive, né? Acho que desde da Revolução Francesa, o liberalismo ele foi sendo instituído, né? E aí é mesmo uma opinião bem particular. Ele foi sendo instituído como algo inquestionável, não é? Como uma forma, um modo de produção que não se pode questionar, que ninguém se pode debater sobre isso, que as pessoas não podem colocar nada que tenha um pouco mais de imaginação política, né, para resolver os problemas, como se isso fosse um meio de proteger esse sistema que foi constituído aí desde da Revolução Francesa até hoje. A gente está ainda, não é, gozando desses elementos. E dito isso, eu acredito que a gente está nesse momento de fluxo, né, onde por um lado esse liberalismo, né, transformado em neoliberalismo, não deu respostas para os problemas, né, da população, não ofereceu resultados, não é? Isso que a gente conhece como democracia, que é a democracia liberal e que não é a única forma, né, de se estabelecer uma democracia. Existem várias formas de se estabelecer democracias mais participativas e mais e que sejam mais consolidadas efetivamente, que alcancem de fato, né, a maioria das pessoas.
E aí eu acho que acontece que o fascismo ele se apresenta como essa alternativa para esses problemas que o liberalismo não resolveu, o que é uma grande contradição, porque ele protege, não é? Ele protege justamente esse sistema. Então, no fundo, o que eu acho é que é uma grande articulação, não é? Para algo se apresentar como uma solução, sendo que esse algo é justamente aquilo que vai manter o status quo da forma que continua, não é? Que nada se altera, porque a gente sabe que a extrema-direita ela é a grande protetora dos grandes bilionários, do sistema financeiro, não é? Mas, no entanto, o que estamos aqui a falar é de uma legitimação, não é? Através da democracia, porque as pessoas votam nestas pessoas. E isto é que torna a coisa muito mais perversa, não é? Como é possível votar num milionário quando o que tu pretendes é viver com condições de vida? O milionário não domina, não tem respostas para a sociedade. E as pessoas ou votas num demagogo que pura e simplesmente não tem conhecimentos técnicos para resolver algumas questões, ou então votas numa pessoa que não tem qualquer sensibilidade social e tem pura e simplesmente uma visão sectária ou uma visão mesmo racista de como é que a sociedade funciona. Logo, falavas tu há pouco, não é? Desta questão das massas, não é? Nós falamos, a Revolução Francesa começa por ser uma revolução do povo e cai na mão das lutas entre burgueses, não é? E pronto, e acaba-se a cortar cabeças. e tu esperas que haja uma consciência global que consiga combater esta... Eu costumo dizer desta força que contra-ataca, porque isto são coisas de trás, não, isto é o Império contra-ataca do Spielberg, não é? Porque estas ideias e toda estas construções sombrias já vêm de trás. Mas tu achas que... Eu gosto de pensar, Rui, que nesse momento, primeiro, a gente precisa acreditar que a gente vai vencer, não é? E vencer, eu digo, em todos os sentidos, porque eu acho que nós, do campo progressista, nós, de alguma maneira, também romantizamos um pouco a derrota e, ao mesmo tempo, que a gente demoniza o poder, né? Acho que tem talvez introjectado na gente essa cultura um pouco até cristã, não é? Da moral piedosa, né? De nós somos os bons e eles os maus, e de que o poder corrompe, não é? E enquanto isso, infelizmente, eles ficam sempre no poder e a gente fica nesse lugar de defensiva, né? Onde o poder corrompe, as pessoas, né, quando chegam no poder, elas se corrompem e tal. E aí os nossos melhores, normalmente, quadros, né, eles não têm estômago, não é? Às vezes, para esse sistema da forma como ele é constituído, né? E o que eu penso é que a gente precisa reaprender e ressignificar e reencantar o nosso sentido de coletivo, principalmente. A gente precisa de muita autocrítica para perceber o quanto a gente é contaminado pelos valores liberais capitalistas nas coisas mais pequenas que a gente pode perceber, como, por exemplo,
desculpa, na produção artística, por exemplo, sabe? Os artistas que são progressistas têm ideias progressistas, fazem artes progressistas maravilhosas, entretanto, de alguma maneira, eles acabam sempre reproduzindo, seja por uma espécie de ego ou pela competição do mercado, ou seja lá por qual motivo, mas a gente está sempre muito contaminado por essa lógica muito liberal de produzir, né? E aí eu estou falando da arte, da literatura, obviamente porque não é a minha área, é o meu campo, mas isso ocorre, né, em todos os setores, né? Também é do meu campo, por exemplo, os movimentos sociais, o quanto é difícil a gente manter uma organização política, né, um coletivo político de luta, o quanto é difícil porque a gente simplesmente não consegue desenvolver um encontro dialético, né, entre aquilo que a gente está comunicando, né? Então a gente assimilou esse nós e eles, e isso é que eu acho ruim. Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, né, de voltar a exercitar democraticamente os encontros, o coletivo, a priorização das atividades coletivas, em detrimento, muitas vezes, da nossa própria história. Eu sei que parece utópico também, porque a gente vive nessa sociedade onde todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que pagar a renda, né? E fica parecendo um discurso meio pisciano, assim, você falar sobre priorizar o coletivo, não é? Antes do indivíduo. Mas eu continuo acreditando que esse é o caminho e é a solução. E acho que exercitar também esse trabalho dialético da gente encontrar o que a gente tem em comum, né, ao invés daquilo que separa a gente enquanto campo progressista, penso eu. Manuela, grande obrigado. Esta conversa daria pano para mangas, mas pronto, estes são os momentos mais curtos, são conversas curtas. E falavas tu em coletivo, que melhor forma de nós também darmos caminho para a cultura em coletivo do que esta celebração dos 50 anos dos escravos. Não há abril sem imigrantes. Um grande obrigado por este momento. Eu que agradeço demais o convite, foi uma delícia. Estamos juntos. Estamos juntos, sim, com certeza. Até.